Hoje eu vou explicar um pouco sobre o pensamento moderno, focando no que Hume dizia sobre os sentimentos morais. Na Idade Moderna, as teorias filosóficas passaram por mudanças cruciais. O teocentrismo medieval deu lugar a um crescente antropocentrismo. A reflexão filosófica volta a privilegiar seu fundamento racional, separando da religião. Alterações sociais, políticas e econômicas delinearam uma nova era de ascensão da burguesia, com o florescimento do comércio e do capitalismo liberal. A Revolução Científica produziu outra realidade, pela qual se reconheceu o poder do conhecimento humano, capaz de transformar o ambiente ou, como se diz então, dominar a natureza e tornar-se senhor dela. Para continuar nossa explicação, primeiro iremos contextualizar o assunto, explicando um pouco sobre as teorias da relação do corpo e alma. Iremos começar falando sobre ninguém mais, ninguém menos que Platão. Para ele, a alma é superior ao corpo, e o corpo nada mais é do que a prisão da alma. Platão subordina as paixões à razão. Fazendo isso, ele reconhece que há uma superioridade da alma sobre o corpo, estabelecendo uma hierarquia que perdurou por um longo tempo nas interpretações filosóficas. Já Spinoza, um filósofo judeu que viveu entre os anos de 1632 a 1677, trata do assunto de uma forma diferente. No século XVII, ele inovou a maneira de compreender a relação corpo-consciência. Criou uma teoria original sobre as relações entre corpo e espírito, criticando a tradicional hierarquia estabelecida entre razão e paixão. Spinoza não hierarquiza corpo e alma, porque a razão não é superior aos afetos e nem cabe a ela controlá-los. Para Spinoza, a relação corpo-alma não é de casualidade, e sim de expressão e correspondência. De uma forma mais simples, podemos dizer que o que se passa em um deles se exprime no outro. Alma e corpo expressam a mesma coisa, cada um do seu jeito. Já o filósofo escocês David Hume, que viveu entre os anos de 1711 e 1776, participou de polêmicas por sua oposição ao racionalismo cartesiano, de Descartes. Hume defende uma ideia empirista de que não existe conhecimento que não tenha sido adquirido pelos sentidos, que somente as experiências são capazes de gerar ideias e conhecimentos. Com isso, assumiu uma postura declaradamente cética, embora moderada. Para os que não lembrar o que é ceticismo, iremos dar um breve resumo. O ceticismo é uma corrente de pensamento filosófico que defende a ideia da impossibilidade do conhecimento de qualquer verdade. Esta filosofia rejeita qualquer tipo de dogma, afirmação considerada verdadeira sem comprovação. De acordo com os céticos, todo conhecimento é relativo, pois depende da realidade da pessoa que o possui e das condições do objeto que está sendo analisado. Logo, os céticos defendem a ideia de assumir uma postura de neutralidade em todas as questões, não fazendo julgamentos. Assim, o cético defende a indiferença total. Hume divergiu sobre as concepções éticas tradicionais em sua obra mais importante, Tratado da Natureza Humana, enquanto toda a tradição filosófica priorizava o papel da razão na concentração das paixões. Hume foi enfático ao dizer que a razão não fundamenta a moral, pois esse papel é do sentimento. Para ele, são as paixões que determinam a vontade. Por isso, os atos morais dizem respeito a sentimentos de aprovação ou desaprovação de nossos atos, e as sensações de agrado e prazer, ou de dor e remorso, que eles resultam. Cabe à razão apenas discutir o que é verdadeiro ou falso, enquanto os atos morais requerem juízo de valor que nos ajudam a identificar as ações como boas ou más, como virtudes ou vícios. O máximo que a razão pode fazer é colaborar com as paixões, orientando-as. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco sobre a visão de Rousseau sobre o dever. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo do século XVIII que estudou a ideia de dever. A filosofia de Rousseau tem como essência a crença de que o homem é bom naturalmente, embora esteja sempre sob o jugo da vida em sociedade, a qual predispõe à depravação. Para ele, a consciência moral e o sentimento do dever são inatos, são a voz da natureza e o dedo de Deus em nosso coração. Apesar do pecado do primeiro homem, conservamos em nosso coração vestígios da bondade original, e por isso nascemos puros e bons, dotados de generosidade e benevolência.
Assim, longe de ser uma imposição externa, o dever simplesmente é o que nos força a recordar nossa boa natureza originária, que ficaria para sempre escondida sobre os interesses da razão utilitária se o dever não nos fizesse recuperá-la, por meio da bondade originária do nosso coração. Outra resposta ao mesmo problema, também no final do século XVIII, foi dada por Kant. Ele se opôs à ideia de moral do coração de Rousseau, falando sobre o papel da razão na ética. Kant fala que não existe bondade natural, que por natureza o homem é egoísta, ambicioso, destrutivo, agressivo, cruel, ávido de prazeres que nunca saciam e pelos quais matamos, mentimos e roubamos. É justamente por isso que precisamos do dever, trazido pela razão, pura prática, inata em nós, para nos tornar seres morais. As respostas de Rousseau e Kant, embora diferentes, procuram resolver a mesma dificuldade: explicar por que o dever e a liberdade da consciência moral são inseparáveis e compatíveis. A solução de ambos consiste em considerar o dever como algo que nasce em nosso interior, seja pelo coração ou pela razão, desfazendo assim a impressão de que ele nos seria imposto por uma vontade estranha a nós. Então, galera, esse foi o vídeo. Esperamos que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Boa prova, tchau!